E aí, pessoal, aqui é o Eduardo Zolim, dos canais ESPN e Fox Sports, e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje a gente vai ter o review da rodada 5 da NFL, o review da rodada 5 do Fantasy, streaming de quarterback, streaming de defesa e os waivers. Mas antes, vamos falar sobre algumas notícias desta segunda-feira. A gente tem uma lesão confirmada do Sammy Watkins, um hamstring. Ele deve perder algumas semanas, a gente já viu algo parecido aí com outros jogadores. Essa lesão, como eu já falei diversas vezes, é uma lesão chata, né, e o único jeito de curar ela é descansar, deixar o músculo recuperar. Um cara que pode perder algum tempo, não se sabe quanto, é o Dalvin Cook. Ele acabou saindo no terceiro quarto do Sunday Night Football, e Alexander Mattison entrou muito bem no jogo. A gente não sabe ainda a gravidade da lesão, a princípio, pelo que o head coach, o Zimmer, falou hoje à tarde ainda, o exame não identificou nada muito sério, mas é uma situação para se verificar. Eu sei que muita gente que draftou o Dalvin Cook nesse ano já tinha se preparado para uma questão dessas, até pelo fato do running back ter uma tendência a se lesionar bastante, né? A gente teve aquela notícia do Dan Quinn, né, logo após o jogo, que ele seria demitido do Atlanta Falcons. Realmente ele foi demitido, assim como o general manager, o Thomas Dimitrov. São dois caras aí que já vinham balançando há um bom tempo no cargo, né? Desde aquele Super Bowl, o Atlanta Falcons ficou com aquela marca ali de perder jogos, e esse ano parecia que a cada jogo, nesse último não, né? Porque nesse último eles não jogaram tão bem, não abriram uma vantagem para tomar a virada. O Baker Mayfield saiu lesionado do jogo ontem diante dos Colts. Ele teve uma fratura na costela. A princípio, nada que vá tirar ele do jogo da semana 6, mas é algo a ficar também de olho aí para você não se surpreender durante a semana. Uma notícia boa: Christian McCaffrey pode ser que retorne na próxima semana. Ele ia fazer alguns testes no dia de hoje, na segunda-feira, no seu tornozelo, para ver como é que estaria a situação. A gente sabe que o Mike Davis vem se destacado muito na posição, mas historicamente a gente sabe, voltou o titular, o reserva vai acabar saindo da equipe. A gente só imagina nesses jogos que o Mike Davis foi tão bem, se fosse o Christian McCaffrey no lugar dele, de repente ele tinha ido por aquele nível Super Saiyajin dele do ano passado ali, e se o Mike Davis pôde fazer isso, não desmerecendo o Mike Davis, claro, né, mas o Christian McCaffrey é um ser de outro mundo. E uma notícia triste, né, para quem acompanha a NFL, acompanha todos os tramas, a lesão do Dak Prescott, né, aquela lesão feia, grave. Ele passou por uma cirurgia ontem à noite, ele teve ele quebrou o tornozelo, deslocou, enfim, são várias lesões, né. Ele acabou ficando com o pé torto lá. Todo mundo, acredito que tenha visto a imagem bem forte dele em campo ainda, segurando a perna e o pé deslocado. Esse ano ele não deve retornar, tá? Só por um milagre, mas então não criem expectativas. Pro ano que vem, acredito que, se não tiver nenhum problema, né? A gente teve a questão do Alex Smith voltando ontem, depois de 2 anos e pouco de cirurgias, e quase teve que amputar a perna. E aí no mesmo dia do retorno do Alex Smith, a gente tem essa lesão grave do Dak Prescott, que tem toda aquela situação. Ele estava jogando com a franchise tag, ele queria mais do que estavam querendo pagar para ele. Agora a gente não sabe como é que vai funcionar toda essa situação. Acredito que o que deve acontecer é que o Dak Prescott retorne no ano que vem, e retorne como free agent. Só se houver uma pressão muito grande, eu acredito, da torcida de Dallas e de mais alguns influentes para fazer o Jerry Jones mudar de ideia, mas eu acredito que ele vai acabar deixando o Dak sair. Não sei, é uma sensação que eu tô tendo. Por ele, eu acho que ele deixa sair, até porque ele não fez tanto esforço assim para manter ele na equipe.
Então, tá fora da temporada, a gente deve ter uma regressão aí dos wide receivers, falando em fantasy. Desejo toda a recuperação do Dak Prescott, claro, mas falando em fantasy, a gente deve ter um aumento do volume do Ezekiel Elliott e uma diminuição um pouquinho desse volume, dessa pontuação alta que o trio de recebedores estava tendo, e também do tight end Dalton Schultz, né? Por hoje são essas notícias. Peço que você assine nas plataformas, assine no seu Spotify, no seu Apple Podcasts, Google Podcasts, se é alguma outra plataforma. O nosso podcast Fantasy Futebolista está disponível em aí 6, 7 plataformas, 8, não tenho agora de cabeça aqui. E não deixe de seguir também no Instagram, falar com seus amigos, a gente vai conversando por lá. Qualquer dúvida, tem os posts direcionados para cada sessão, enfim, a gente vai conversando por lá. E hoje a gente vai ter uma mudancinha, né, no nosso podcast. Eu fiz uma enquete, fazia 2 semanas que eu não fazia, eu fiz nessa última semana para ver o que vocês estavam achando do tempo de podcast, para ver a questão de o que vocês estão achando do conteúdo de cada uma das 2 edições semanais, e eu resolvi, assim, em função do feedback de vocês, de alterar novamente esse podcast de início de semana para o review da rodada jogo a jogo e não mais apenas os destaques por posição. Na quinta-feira segue os matchups favoráveis por posição também, mas o jogo a jogo eu vou fazer do review agora e vamos ver como é que vai ficar. Vamos pro episódio? Review da rodada. Entrando então do nosso review da rodada dessa semana, a gente vai passar cada um dos jogos e eu vou falar um pouquinho dos jogadores de cada time, quem se destacou, quem não, enfim, se ele te ajudou ou não te ajudou nessa semana. Começando pelo jogo da quinta-feira, o Thursday Night Football, onde os Buccaneers perderam para o Chicago Bears 4-1 aí agora com Nick Foles. Mas falando em fantasy, olhando para a pontuação só dos times, a gente viu que ambos os quarterbacks não tiveram assim grandes pontuações, ambos foram bem mal, inclusive o Tom Brady um pouquinho melhor, mas nada que seja agradável ao fantasy. Já na posição de running back, a gente teve destaque para os 2 running backs, o Ronald Jones e o David Montgomery, 2 ali que estiveram numa situação aí de um running back 2, onde eles deveriam se encontrar, então foi uma partida boa para os 2, os demais nada a comentar. Já partindo agora para os recebedores, a gente teve o melhor dos Buccaneers foi o Mike Evans com 12.6 em half PPR, e do lado do Chicago Bears, o Allen Robinson ali trabalhando para 10 recepções, 16 alvos, 90 jardas, o que lhe deu 14 pontos e colocou os 2 ali numa posição ali de wide receiver 2, o Mike Evans 3, mas não foi aquela coisa ruim. Os demais fracassaram nesse sentido, principalmente o Anthony Miller ali, que ficou só nos 4.8 pontos pelo Chicago Bears. Falando de tight ends, a gente teve ali o Jimmy Graham fazendo uma bela de uma recepção, né, por parte do Chicago Bears, o que lhe garantiu 10.8 pontos e lhe deu uma pontuação boa para essa semana no Fantasy. Já do lado dos Buccaneers, nem Gronkowski, nem Cameron Brate aproveitaram a situação. Partindo para o domingo, a gente teve a vitória do Carolina Panthers 23-16 sobre os Falcons 0-5, caiu Dan Quinn e os Panthers numa boa sequência com o Matt Rhule. Mesmo sem Christian McCaffrey, Mike Davis quebrou a banca, foi muito bem, esteve ali no top 5 running backs dessa semana. E pelo lado dos Falcons, a gente teve também o Todd Gurley, que se destacou, fazendo seus 23 pontos em half PPR, ambos no top 5 nessa semana, por enquanto. Falando de quarterbacks, voltando para os quarterbacks, a gente teve pelo lado dos Panthers, desde a semana passada, vinha falando para vocês, está precisando de quarterback? Busca o Teddy Bridgewater, que vai te garantir pontos nessa semana. E dito e feito, foram 20.82 pontos que colocaram ele ali dentro do top 10 da posição. Já pelo lado dos Falcons, Matt Ryan, bem abaixo do que se esperava. Falando de recebedores, pelo lado dos Panthers, o DJ Moore teve um jogo bom, até que enfim. Fazia tempo que ele não tinha esse jogo bom. O Robbie Anderson não teve um jogo ruim também, não teve aquela coisa, mas ele continua mantendo ali uma pontuação bem boa, passando das 100 jardas, isso é
ótimo pro Fantasy quando a gente tem jogadores nesse nível. O Curtis Samuel não foi tão mal, mas também não foi tão bem. Do lado dos Falcons, a gente teve o Calvin Ridley, que zerou na semana passada, chegando nessa semana aos 17,6 pontos, colocando ele na boca do top 10 da posição de wide receiver. E os demais, muito abaixo, né? Russell Gage, abaixo, o Zaccheaus, sei lá como é que se chama o nome desse cara que surgiu na semana passada aí. Eu tive que apostar nele numa liga que eu tenho o Julio Jones, né? Ele de última hora. E ele não correspondeu como ele correspondeu no último jogo. Por parte dos tight ends, é melhor a gente passar para o próximo jogo, porque eles não apareceram nessas partidas aí, nem pelo lado dos Panthers, nem pelo lado dos Falcons. Isso que o Ian Thomas foi um dos destaques dos matchups na semana passada. Mas vamos deixar quieto. A gente teve um blowout nessa semana, né? Os Ravens despachando os Bengals 27-3. Uma ótima partida aí do Lamar Jackson, que não se reverteu em números. Ele não foi um quarterback bom nessa semana. O Joe Burrow, um dos piores da semana, um fracasso mesmo, assim como o time inteiro dos Bengals. Joe Mixon, ele teve ali uma pontuação de running back 2, então não dá para criticar tanto, ele que vinha muito pior. Pelo lado dos Ravens, nem Mark Ingram, nem J.K. Dobbins, nem Gus Edwards se destacaram, foram mal o trio, então tá complicada a situação ali do backfield dos Ravens. O que a gente pode fazer é evitar ao máximo essa situação. Sei que é difícil, eu sou um cara que tenho colocado muito Mark Ingram jogar, porque eu tenho ele na minha equipe, eu draftei ele razoavelmente alto ali na metade da tabela, e dadas as outras opções, às vezes tu vai no mais confiável, mesmo que seja um 8,80 que no caso do Mark Ingram. Já passando para os recebedores, a gente teve o melhor recebedor por parte dos Bengals, o calouro T. Higgins, mas abaixo do normal, 8,2 pontos em half PPR. Tyler Boyd também bem abaixo. Do lado dos Ravens, a gente teve um ótimo jogo do Marquise Brown, que colocou ele ali numa posição de wide receiver 2 nessa semana. Acredito que seja mais ou menos aí o lugar dele, com alguns flashes daqui a pouco para cima e alguns jogos que ele pode ficar bem abaixo. O Mark Andrews se destacou nessa rodada. Ele está dentro do top 5, se eu não me engano, top 2 nessa semana, só ficou atrás do Travis Kelce. E pelo lado dos Bengals, Drew Sample, mais uma vez, ele travou, né? Depois daquele jogo que chamou muita atenção, ele é um cara que, desde a semana passada, mostrou que pode ser descartável no Fantasy e não vale a pena manter ele aí nem como aposta. Nós tivemos também a derrota dos Jaguars, 14-30 para o Houston Texans. Ambos os times agora 1-4 dentro da divisão. Show do Deshaun Watson. Deshaun Watson foi um dos melhores quarterbacks nessa rodada. O Gardner Minshew também não foi mal. Não teve pontuação para top 10. A gente tem ainda 2 jogos. Pode ser que ele fique fora do top 12, que seria ali a posição de quarterback 1. Os 12 melhores, quando a gente fala em ligas de 12 times, né? Que é um padrão, por isso que a gente usa quarterback 1, running back 1, running back 2, sempre de 12 em 12, porque são ali ligas ligas padrões de quantidade, uma liga que dá para se basear mais ou menos, mesmo que você jogue ligas de 16, ligas de menos, a gente consegue ter uma noção boa sempre partindo desses números. Partindo agora para as posições de running back, eu contava muito com James Robinson e David Johnson se destacando nessa partida, algo que não aconteceu. O David Johnson foi um pouquinho melhor do que o James Robinson, mas não chegou ali chegou perto do running back 2, mas não chegou. O James Robinson teve a sua pior partida aí na temporada, quem sabe? Sua pior partida na temporada, ficando atrás inclusive da primeira semana, que ele não chegou nos 10 pontos, mas bateu muito pertinho disso aí. Então, abriu o olho aqui com o nono running back em standard da liga e o nono em PPR também. Partindo para a posição de wide receiver, o Brandon Cooks teve um breakout game nesse jogo, né? Foram 26,10 pontos, colocaram ele dentro do top 5 aí nessa semana, foi a melhor pontuação dele até agora, depois de na semana passada zerar, né? Foi um dos destaques negativos. Quem sabe aí a mudança a saída do Bill O'Brien possa fazer o Brandon Cooks jogar melhor. O Will Fuller não foi mal, ele teve pontuação aí de wide receiver 2. O Randall Cobb
abaixo, mas às vezes para aquele flex, aquela coisa bem complicada ali que tu não sabe quem é que vai pontuar, quem não vai pontuar, ele é uma boa opção, mas uma boa opção para flex tem sido o Laviska Shenault nas últimas rodadas. Ele fez 11.4 pontos, não chegou a ter ali, estar entre os melhores, entre os 20 melhores na posição, mas 11.4 pontos é um número bom. A gente teve o Keelan Cole entrando na endzone também, que fez seus 9 pontos alguma coisa ali. E o Colin Johnson, calouro, que também se destacou pelos seus 30 jardas e seu touchdown, o que ajudou a pontuação deles a ficar ali numa média entre 9,70 do Keelan Cole e 11,40 do Laviska Shenault. Na parte dos tight ends, destaque para o Darren Fells, que substituiu o Jordan Akins, e ele entrou na endzone, foram 2 recepções, 57 jardas, um touchdown, 12.7 pontos pro tight end, colocando ele entre os melhores da semana. A gente teve aqui a derrota dos Chiefs para os Raiders, 40-32, uma ótima partida dos Raiders. Olho nesse time que já venceu os Saints também numa partida que eles eram zebras, e essa maior ainda, né? Eu acompanhei ali pelo Red Zone e tal, dificuldades tremendas para os Chiefs conseguirem mover as correntes em cima desse time dos Raiders, que é um time enjoado, principalmente na defesa, e que parece que quando liga o ataque fica difícil de parar. Claro que a defesa dos Chiefs não é aquela maravilha, sofreu aí com o Ruggs, né? Mas não pode perder para o Raiders, um time que quer chegar ao Super Bowl novamente. Os dois quarterbacks foram destaques, maior destaque para o Patrick Mahomes, que fez 30.7 pontos, o Derek Carr ficou pertinho dos 25 pontos. Na parte de running backs, pelos Raiders, Josh Jacobs apareceu novamente, depois de vir mal nas últimas semanas, foram 21.5 pontos, os seus 2 touchdowns ajudaram bastante. O Clyde Edwards-Helaire, que mais uma vez foi abaixo daquilo que se esperava, chegou em 9.5 pontos em half PPR, mas bem abaixo daquilo que se pretende pelo jogador. Na parte aérea do jogo, Tyreek Hill foi o melhor wide receiver dos Chiefs, fez seus 16.8 pontos, o que lhe coloca ali muito próximo do top 10, mas não chegou a entrar. Sammy Watkins, que saiu machucado, ele fez 9.40 pontos, o touchdown ajudou bastante, mas é aqueles altos e baixos, tirando Tyreek Hill, ninguém dá para confiar nesse time. Pela parte dos Raiders, a gente teve um ótimo jogo, o Henry Ruggs fez 18.8 pontos, ele teve apenas 2 recepções para 118 jardas e um touchdown, o que ajudou essa pontuação a ser alta desse jeito, né? Mas isso, olhando para a NFL, a gente vê uma possibilidade muito boa aqui dos Raiders quando eles têm essa bola em profundidade. Isso aqui pode incomodar bastante times. Nelson Agholor teve uma pontuação de wide receiver 2, com apenas 2 recepções também, mas foram metade praticamente das jardas dos Ruggs. Os demais, Hunter Renfrow apagado, uma recepção só. O Darren Waller foi um destaque na posição de tight end, foi um dos melhores da semana, 13.3 pontos, 5 de 7 recepções, 48 jardas e um touchdown. E o melhor da semana na posição de tight end, Travis Kelce, 8 de 12, 108 jardas e um touchdown pelos Chiefs, mas não impediu a derrota. Nós tivemos a vitória do Arizona Cardinals 30-10 sobre o New York Jets, que é o próximo head coach a cair, eu espero, assim, durante a temporada. Kyler Murray foi um destaque na posição de quarterback. Já Joe Flacco teve uma pontuação bem abaixo, ninguém esperava nada a mais disso. Ele foi até que ele foi bem, vamos dizer assim, 13.8 pontos pela expectativa com ele. O Le'Veon Bell retornou, mas retornou mal, 7.2 pontos apenas. Do lado dos Cardinals, a gente teve mais uma vez o Chase Edmonds fazendo uma boa partida, sendo melhor que o Kenyan Drake. O Kenyan Drake acabou entrando na endzone, o que lhe garantiu ali uma posição de running back 2, mas não é um running back 2 que ele deveria ser, né? Ele deveria estar na frente do Edmonds, que foi um top 10 nesta semana. O DeAndre Hopkins, ele foi um dos destaques da semana e também dentro do top 10 na posição de wide receiver. Christian Kirk até não foi tão mal, mas 9.3 pontos é uma pontuação de flex. Pelo lado dos Jets, eu não confiava no Jamison Crowder e ele apareceu. Foram 21.6 pontos, 8 de 10, 116 jardas e um touchdown para o Jamison Crowder, o que lhe garantiram 21.6 pontos, ali uma pontuação de wide receiver 1 dentro do top 10. E ele deve se manter, salvo alguma exceção aí que possa acontecer nesses 2 jogos, tanto o jogo de hoje como o jogo
que deve ocorrer amanhã. Pelo lado dos tight ends, nada demais, Chris Herndon continua muito abaixo. Nós tivemos um jogo dentro da Pensilvânia, ali um clássico da Pensilvânia. O Philadelphia Eagles enfrentou os Steelers e os Steelers saíram vitoriosos por 38-29. Ambos os quarterbacks tiveram pontuações aí de quarterback 1, então mesmo assim o Carson Wentz tanto se fala dele, né, mas ele até foi bem nessa rodada. O Roethlisberger tá entrando num ritmo ali, ele olha, deve se destacar ainda muito durante essa temporada com esse corpo de recebedores que eles têm. Mas antes de chegar nos recebedores, vamos falar aqui do Miles Sanders, que ele teve uma boa partida. Foram 2 touchdowns, um dos touchdowns inclusive foi o touchdown mais longo desde 2000, se eu não me engano, corrido pelo time do Philadelphia Eagles. 22.9 pontos, 11 carregadas, 80 jardas, 2 touchdowns, 2 recepções para 19 jardas, o que lhe colocou como um running back top 5 nessa semana. Pelo lado dos Steelers, o James Conner esteve ali dentro do running back 2, poderia ter sido um pouquinho até melhor, mas a gente vê que a defesa dos Eagles, se tem alguma coisa ruim nesse time, não é a linha, ali o front seven, que vem segurando muito bem as corridas pelo meio. Porém, os jet sweeps estavam entrando, que era uma maravilha, e o Chase Claypool se destacou nesse fundamento. O cara agarrou 4 touchdowns, 3 touchdowns agarrados no caso. Um foi corrido justamente num jet sweep, que é aquela corrida que normalmente um recebedor atravessa o campo, recebe a bola na hora do snap e ele corta até o outro lado, fazendo ali um movimento que sai daquele bolo de jogadores quando eles tentam fechar pelo meio. E se não tem ninguém cobrindo a lateral, ele acaba tendo aí espaço para avançar. Foi isso que ele fez. Então, olha os números desse cara. Foram 39.10 pontos em half PPR. Foram 3 carregadas corridas, 6 jardas, 1 touchdown. 7 de 11 recepções, 110 jardas, 3 touchdowns. Ele foi muito bem. Atrás dele no time, para ter uma noção, foi o Ray McLeod com 9 pontos. E o Juju, que não foi muito bem ali, 4.8. O Deontay Johnson saiu machucado novamente. Mais um jogo que eu particularmente aposto nele e mais um jogo que eu me ferro. Pela parte dos Eagles, a gente teve um destaque excelente no Travis Fulgham. 10 de 13, 152 jardas, 1 touchdown, 26.2 pontos. O Claypool foi o primeiro. Fulgham até agora é o segundo melhor na posição de wide receiver para o Fantasy. E quem sabe os Eagles não tenham achado aí um wide receiver com tantas lesões no Travis Fulgham. Logo atrás dele a gente teve o Greg Ward, 4 de 5, 26 jardas e 1 touchdown, o que ajudou ele a ter essa posição aí de um wide receiver bom pro flex. Já os tight ends, Eric Ebron poderia ter ido melhor, o fumble tirou vários pontos dele, e do lado dos Eagles, o que dizer de Zach Ertz? Eu não sei o que dizer do Zach Ertz mais. Passando para um outro jogo, ainda nesse mesmo horário, os Rams bateram o Washington Football Team por 30-10. Destaque aí para o Jared Goff pelo lado de quarterbacks. E destaque para a volta do Alex Smith, mesmo não fazendo uma pontuação muito boa, mas foi bom ver ele em campo. O Kyle Allen fez um pouquinho mais, mas nada demais. Da parte dos running backs, a gente teve um destaque o Darrell Henderson, que mesmo o Cam Akers voltando, a gente viu que Cam Akers ele participou ali muito próximo do mesmo volume do Malcolm Brown, mas ele rendeu muito bem. Em 9 carregadas foram 61 jardas, mas o Darrell Henderson realmente entrou na endzone 2 vezes, 20.3 pontos, pontuação aí de top 5 na posição. Antonio Gibson não foi tão mal, mas se não fossem as recepções, ele teria ido pior, né? 7.6 pontos é pouco pro running back de Washington. Já falando do jogo aéreo, pela parte dos Rams, eu já tinha avisado que era um jogo complicado. A gente teve um bom jogo até do Robert Woods, ali posição ele fez pontuação de wide receiver 2 apenas. Cooper Kupp abaixo, mas era esperado já. Pelo lado de Washington, Terry McLaurin não apareceu para o jogo, e quem foi o melhor jogador foi o J.D. McKissick, que ele é running back, e ele está meio que sendo revertido aí para wide receiver, pela falta de jogadores na posição. Já no jogo
Na parte de tight ends, a gente teve mais uma vez o Tyler Higbee sumido e o Gerald Everett correndo aí, recebendo 4 passes, correndo 90 jardas nesses passes, o que lhe garantiu 11 pontos. Ele colocou ali muito perto do top 5 da posição até o momento. Nós tivemos a grande vitória do Miami Dolphins sobre o San Francisco 49ers. Quem acreditava no Ryan Fitzpatrick fazendo tanta mágica assim? Foi 43-17 esse jogo. É incrível. Não dá para entender o que está acontecendo com os 49ers e nem com os Dolphins também. Ryan Fitzpatrick, 27,6 pontos, colocando ele ali nos melhores quarterbacks da semana. Chegou a 350 jardas aéreas. Pelo lado dos 49ers, Jimmy Garoppolo sumiu, foi substituído, parece que teve uma lesão também. Um agravante aí da lesão dele, o CJ Beathard entrou, até lançou um touchdown, mas nada de muito bom para o Fantasy. No jogo corrido, Myles Gaskin se destacou pelo lado dos Dolphins. O matchup era bem difícil, mas ele garantiu 17,6 pontos aí dentro do top 10 até o momento da posição. Pelo lado dos 49ers, aqui uma questão bem complicada. Eu tenho muitas ligas Mostert e McKinnon. Eu, pela questão do Deebo Samuel não ter voltado na semana passada a 100%, ter sido dado mais opções para o Brandon Ayuk, eu entendia pelo McKinnon tendo jogado bem que o McKinnon ainda teria um maior volume nesse jogo. Não ocorreu, o Mostert entrou, teve 11 carregadas contra apenas uma carregada do McKinnon mais acionado no jogo aéreo, mas menos efetivo. Mostert fez 13,4 pontos, o que lhe determinou ali um running back 2, e o McKinnon 1,5. Essa eu acho que foi assim a minha grande burrada nessa semana. Não sei se faltou de repente pesquisar um pouquinho mais o que, mas eu acreditava que o McKinnon ainda ia fazer uma partida boa. Claro, os 49ers como um todo foram mal, atrás do placar te faz esquecer um pouquinho o jogo corrido, mas não tenho como explicar isso aí. Pela parte dos Dolphins, os wide receivers, Preston Williams foi um destaque, passou das 100 jardas, 18,6 pontos, ali dentro do top 10 da posição. Devante Parker, 12 pontos, logo atrás, não foi tão mal, mas não teve foi um bom jogador para flex. Do lado dos 49ers, o melhor foi Kendrick Bourne com 10 pontos. Brandon Ayuk, que até esperava que tivesse uma pontuação razoável, fez apenas 5,9. Deebo Samuel, mais uma vez, até foi bem acionado. Foram 8 targets na sua direção, mas apenas 2 recepções. Jogo terrível para os 49ers. Assim como George Kittle também sumido no jogo, foi mal. O Mike Gesicki, por outro lado, do lado dos Dolphins, fez 11,6 pontos, o que lhe garantiu até o momento uma posição dentro do top 5 da posição de tight end. Um jogão que a gente teve, que era muito esperado para essa semana, era o jogo dos Colts contra os Browns, 32-23 para os Browns. Isso mostra que os Browns não são mais aquele time que no ano passado foi um tremendo bust. Esse ano eles estão muito melhores. Isso se deve ao Kevin Stefanski, o novo head coach, que organizou a casa. A gente vê um Jarvis Landry jogando bem, um Odell Beckham jogando bem, o Baker tentando cometer menos erros, às vezes ele ainda comete. Um jogo corrido muito forte. Então, mas falando de fantasy, o que foi bom nessa equipe? O Baker Mayfield não teve uma ótima pontuação, né? As 2 interceptações ajudaram a ele não estar dentro ali do top 10 da posição. Pelo lado dos Colts, Philip Rivers, uma pontuação bem baixa, mas já era um pouco esperado até, né? Até era das possibilidades ali para streaming, se eu não me engano, nessa semana, mas não dá para confiar no Philip Rivers mais. No lado do jogo corrido, a gente teve ali o duelo entre Jonathan Taylor e Kareem Hunt, melhor para o Kareem Hunt, que chegou a 16,8 pontos ali, bateu quase uma pontuação de running back 1. Um baita bust foi o do Ernest Johnson, né? Sem o Nick Chubb se esperava que ele poderia ganhar algumas carregadas, até ganhou, mas ele não foi tão efetivo como havia sido diante do Dallas Cowboys na semana passada. Nyheim Hines, se eu não me engano, ele teve um drop dentro da end zone, um passe que foi muito próximo dele, que poderia ter botado ele ali numa pontuação melhor, mas foi bem abaixo. No jogo aéreo, poderíamos ter destaques, mas nenhuma das 2 partidas, nenhum jogador chegou próximo ali de ser um wide receiver 2, muito mais os jogadores para flex. Jarvis Landry até
parecia que ia fazer uma baita de uma partida, acabou parando ali nos 10.8 pontos, Odell 8.92 apenas, não foi aquele Odell da semana passada. Do lado dos Colts, T.Y. Hilton até teve vários alvos, mas não foi tão efetivo, 9.9 pontos apenas. Nos tight ends, a gente teve um pouquinho mais de destaque para Austin Hooper, mas mesmo assim, 8.2 pontos ali, ele teve muito próximo, é o 11º até o momento na posição, não é tão ruim, mas é uma pontuação para streaming de tight end, então não dá para um cara do calibre dele, tem que pontuar um pouquinho mais, né? A gente teve o jogo da lesão do Dallas Cowboys, do Dak Prescott. O Dallas Cowboys venceu no finalzinho 37-34 os Giants. Foi o melhor jogo, se eu não me engano, dos Giants no ataque, né? A defesa também pontuou, mas o ataque se destacou um pouquinho mais desse jogo. Até começou 17, abriu uma boa vantagem no início diante dos Cowboys, né? E os Cowboys foram lá, conseguiram virar o jogo e hoje são os líderes da divisão NFC East. No lado dos ambos os quarterbacks, nenhum se destacou. Claro, o Dak Prescott saiu mais cedo, o Andy Dalton até entrou, não foi tão mal, mas não se espere muito dele. Primeiro vamos ver o próximo jogo, como é que vai ser. O Ezekiel Elliott, como sempre, um bom running back, esteve aí dentro do top 5. E o Devonta Freeman até fez um jogo muito bom, 15.7 pontos. Posição de running back 2, o melhor jogo dele até agora. Ele teve muito mais volume que os demais, e isso é bom para quem foi atrás dele algumas rodadas atrás e já estava meio que desconfiado, que tinha perdido febre aí. 15.7 pontos em half PPR não é ruim não. Agora, no jogo aéreo, a gente teve novamente o CeeDee Lamb se destacando. Nos Cowboys, Michael Gallup 9.3 pontos, o CeeDee Lamb fez 16.4 e o Amari Cooper sumido, 3.10 pontos apenas. E essa saída do Dak Prescott pode complicar bastante a temporada da Amari Cooper. Do lado dos Giants, como eu tinha dito nos matchups da semana, Darius Slayton ou Golden Tate, um dos dois vai se destacar muito nessa partida. Foi o caso do Darius Slayton, que seria a minha opção. 8 de 11, 129 jardas, 16.9 pontos. Batendo na porta aí para ser um wide receiver 1 nessa semana, mas um wide receiver 2 para ele tá ótimo. Já os tight ends, Evan Ingram fez 9 pontos, o touchdown ajudou, duas carregadas para 9 jardas, uma recepção para 16 jardas, e assim, tá dentro do top 10. Não é aquilo tudo, mas 9 pontos até que, na medida do possível, não está tão ruim. E o Sunday Night Football, aquele jogo que, para quem não gosta de NFL, começar a gostar, 27-26 para os Seahawks, que fizeram 5-0, o Russell Wilson continua na tentativa dele ser MVP nesse ano. O Kirk Cousins não foi tão mal, mas eu não sei, os Vikings começaram muito bem, aí eles tomaram a virada, daí tu pensa, bom, agora eles vão largar de mão. Não, eles viraram o jogo e eles quase ganharam o jogo diante dos Seahawks. Mas se for falar em pontuações no Fantasy, Russell Wilson, ele foi top 5, exatamente na 5ª posição nesse momento, com 25.48 pontos, e o Kirk Cousins 13.16. O Kirk Cousins é o cara que não dá para confiar. Mesmo num jogo muito bom como esse, onde ele lançou 2 touchdowns, o fumble e a interceptação tiraram muitos pontos dele, o que complica aí tentar ainda tentar escalar ele como streaming, né? Eu acho que não vale o risco mais. Falando dos running backs, nós tivemos combinados aí muitos pontos, né? Dalvin Cook 17.40, Madison 15.10, Chris Carson 16.9. Foi um show de jogo corrido aqui, a gente tem mais um show de jogo aéreo ali de 2 jogadores, mas vamos primeiro focar aqui nos running backs. Tanto Dalvin Cook como Chris Carson foram running backs 1 dentro do top 10. O Alexander Madison bateu muito na porta, ele que entrou no 3º quarto apenas, e ele foi muito bem correndo, ele teve 112 jardas corridas, mais 24 aéreas, isso aí dá 136 jardas de scrimmage, foi muito mais jardas que o Dalvin Cook, mas o Dalvin Cook entrou na endzone, o que ele deu pontos aí bem razoáveis, mesmo que ele saindo com lesão, quem escalou ele não se deu mal, como muitas vezes quando o cara sai por lesão, né? Chris Carson também foi bem, esse touchdown e mais as recepções, fez uma partida ali ok, running back 2, running back 1 na verdade, né? Mas deve cair agora para running back 2 em função desses
2 jogos que a gente ainda tem, mas é uma pontuação aí muito, muito bacana. No jogo aéreo, a gente teve destaque 2 jogadores, um de cada lado. Adam Thielen, 24.8, DK Metcalf, 24.3, ambos com 2 touchdowns. DK Metcalf, mais uma vez, se destacando muito nessa equipe, né? Os dois foram wide receivers dentro do top 5 nessa semana. Como eu diria, vai ser tomara que seja um jogo com muitos pontos, né? Não foi tantos pontos assim, mas também não com tantas jardas aéreas, mas um destaque individual desses 2 caras. Justin Jefferson abaixo, jogo bem abaixo das últimas 2 semanas. Tyler Lockett, mais uma vez, semana passada foi abaixo, até foi uma das minhas propostas de troca para essa semana. Eu acredito que para a semana que vem ainda seja possível conseguir o Tyler Lockett por troca. Eu consegui numa liga, então eu não estou muito preocupado porque eu estou bem na liga, mas 6.4 pontos eu estaria muito preocupado se eu precisasse de pontos dele. Destaque para o Irv Smith Jr., tight end do Minnesota Vikings, que ele tá jogando, às vezes ele tá alinhando como wide receiver, e ele fez 8.4 pontos, assim como o Will Disley também, mas o Will Disley apenas uma recepção e um touchdown, isso que jogou ele lá para os 8.4. O Irv Smith fez esses 8.4 sem nenhum touchdown, foi 4 recepções, 64 jardas, ficar de olho nele para as próximas rodadas. Esse foi o review da rodada. Na quinta-feira eu repasso o review dos 2 jogos que estão faltando e encaminhamos a semana que vem. Streaming de quarterbacks e de defesas. Como eu já imaginava, fazer o jogo a jogo acaba alongando o podcast, ele vai passar dos 40 minutos nessa semana. Vou trabalhar assim nessa semana, vou trabalhar assim na semana que vem, depois eu vou fazer mais uma vez a enquete. Mas vamos falar aqui de streaming para esta semana. 3 opções de quarterback e 3 de defesa. Quais são as opções para o quarterback? Primeira, Gardner Minshew, que vai enfrentar o Detroit Lions em casa. O Gardner Minshew vem fazendo pontuações boas no Fantasy. A última vez que eu falei isso aqui, ele teve uma semana horrível diante do Miami Dolphins. Eu espero que isso não aconteça nessa próxima semana, onde os Lions vão vir de bye. Mas se ele continuar pelo menos ali fazendo seus 18 pontos como ele fez nessa semana, na outra tinha passado os 20, tá muito bom para streaming. Ryan Fitzpatrick continua fazendo sua mágica e vai continuar na semana que vem, quando o Miami Dolphins vai enfrentar o New York Jets. Então, seria minha melhor aposta nessa semana na posição de quarterbacks para quem faz streaming, Ryan Fitzpatrick. E um outro Ryan Tannehill. Eu não gosto muito de trazer jogadores que ainda não jogaram nessa semana, porém as opções estão escassas. Quem tem matchups favoráveis e está disponível, fora ele, seria Kirk Cousins e Daniel Jones. Eu acho que nenhum dos dois você vai querer escalar. Então vamos partir por Ryan Tannehill, que vai enfrentar os Texans. E se ele estiver saudável, ainda não teve o jogo vai ser amanhã contra os Bills, mas eu acredito que seja um jogo aí que ele possa fazer pontos ok para a posição para quem faz streaming de quarterback. Já nos streaming de defesas, a gente tem a defesa, alguns destaques aqui que devem estar disponíveis. Estão disponíveis em mais de 50% das ligas. Uma delas, a defesa de Washington Football Team, que enfrenta fora de casa o New York Giants, que vem cedendo muitos pontos para a posição, mas o Washington tem que jogar um pouquinho melhor, tem que voltar aquele Washington da primeira semana, que tinha uma linha defensiva muito boa. A gente sabe que a OL dos Giants não é a melhor do mundo, então pode ser que ali esse matchup seja muito favorável para a defesa. A defesa do Miami, assim como o Ryan Fitzpatrick, pode ganhar muitos pontos em cima do ataque dos Jets. A gente não sabe se o Darnold volta, se vai ser ainda o Joe Flacco. A gente sabe que jogar contra os Jets esse ano está sendo muito tranquilo para as defesas adversárias, e além de não sofrer muitos pontos, está conseguindo tocar o quarterback e conseguindo interceptações. Então o Miami Dolphins, que vem melhorando na defesa, pode fazer uma boa pontuação diante do time dos Jets. E um outro time de Nova York que vai enfrentar o Washington, que é uma posição que é boa para fazer streaming nessa semana, o Washington. Os Giants também é uma boa posição, um bom time para se fazer streaming, porque o time de Washington também está com muitos problemas no ataque. A gente não sabe se o Kyle Allen vai ser o titular, se vai ser o Alex Smith, se vai ser o Dwayne Haskins. Tem uma questão ali que estão falando de possíveis trocas com o Dwayne Haskins. Não sei o que aconteceu, mas
vamos esperar para ver quais são os próximos capítulos nessa situação aí. Enquanto isso, New York Giants pode ser uma boa opção sim para streaming de defesas para a semana 6. Waivers da semana. Naquela parte do nosso podcast que é uma das mais importantes desse nosso review da rodada, desse podcast de início de semana, que eu sempre gravo sempre que posso, né? Eu gravo na segunda-feira à noite, como é o caso agora. Agora são quase 8 horas, daqui a 1h15 a gente tem o jogo do Saints e Chargers. Espero muito desse jogo, eu acho que os Chargers vão incomodar os Saints, eu acho que é um jogo que vai ser mais pegado do que se imagina. A gente teve até uma questão, esqueci de comentar antes, que o Michael Thomas está fora desse jogo, mas não por lesão. Ele vinha fora por lesão, mas nesse jogo ele foi suspenso, entre aspas, pela direção dos Giants, dos Saints, desculpa, li Giants aqui, e falei Giants, dos Saints, porque ele saiu no soco com o Chauncey Gardner-Johnson, se eu não me engano é esse cara aí, que é o cornerback, reserva do time dos Saints. Ele não se sabe ainda os detalhes, mas parece que em função dessa conduta violenta do jogador dos treinamentos, a gente não sabe o contexto, não sabe tudo mais, mas os Saints resolveram deixar ele de molho nessa semana. Mas vamos falar de waivers, já que esse bloco do episódio é sobre waivers. Começando pelos running backs, não temos grandes opções aqui de running backs. A gente continua como na semana passada com ótimos nomes em wide receivers, mas running backs está complicado. O tight end está bem ruim nessa semana. Mas running backs, o destaque deles, assim, os dois destaques, na verdade, se dá muito mais, de repente, por uma questão de os titulares ou não estar disponíveis por lesão, ou não estar disponíveis por não estar jogando bem. Um deles, Alexander Mattison, Minnesota Vikings, vale a tentativa. Se o Dalvin Cook estiver fora, o Mattison é um auto-start, né? Tu coloca ele pro jogo porque ele vai produzir muito próximo do Dalvin Cook. Esse era um dos motivos, inclusive, que o Dalvin Cook teve vários problemas na pré-temporada para conseguir uma extensão contratual, porque quando o Mattison entrava, ele parecia muito com o Dalvin Cook, até fisicamente eles são parecidos, né? Mas ele é um cara que produz muito bem. E uma outra opção para running backs, Chase Edmonds, semana passada, se não me engano, também era opção, porque o Kenyon Drake não vem jogando tão bem, a gente não sabe se ele está 100%, se não está. Nesse último jogo, novamente, ele fez mais pontos, né? Como eu falei no bloco ali do review da rodada. Uma opção, uma aposta para esses waivers é o Cam Akers, do Los Angeles Rams. Eu acredito que ele deva, claro, o Darrell Henderson vem se destacando, mas o Cam Akers é o cara que tem mais potencial de terminar o ano como running back 1 dessa equipe. Basta a gente ver se ele vai ter mais oportunidades daqui para frente, já que ele voltou de lesão. Lembrando que quando ele se lesionou, ele começou o jogo e o Darrell Henderson acabou se destacando, mas ele era a opção 1 do time e acabou ficando de fora aí e perdendo espaço. Uma outra opção é o Jamal Williams, do Green Bay Packers. A gente sabe que o Aaron Jones vem se destacando muito, mas uma lesãozinha do nosso Aaron Jones pode impulsionar o Jamal Williams. O Jamal Williams vem recebendo muitas bolas, se não me engano, no último jogo dos Packers foram 8 de 8, isso jogou ele uma pontuação muito boa na semana passada. E a última opção é um cara que ele é um híbrido de running back e wide receiver de Washington, o J.D. McKissic. Pelas recepções ele pode ser numa semana de bye de teus jogadores, ele pode ser uma opção para se colocar em jogo pela questão das recepções. A gente vê que ele é aquele cara que vai sair ali do backfield ou alinhar como slot e vai ficar à disposição para um passe rápido. E como a linha ofensiva de Washington vem tendo problemas, esses passes curtos para o running back podem ser muito bons para a equipe ali do Washington, e seja ele quem for o quarterback. E a gente sabe que o Ron Rivera trabalhou isso com o Christian McCaffrey lá em Carolina e pode adaptar um sistema muito parecido com os running backs, e vem adaptando, na verdade, né? Seja o Antonio Gibson, seja o J.D. McKissic. Do lado dos wide receivers, como eu falei, tinham várias opções. Eu trouxe aqui as 5 que eu acho mais interessantes. 2 delas é meio óbvio, né? Chase Claypool, Pittsburgh Steelers, e Travis Fulgham, do Philadelphia Eagles. Há quem prefira o Claypool, há quem prefira o Fulgham. Minha opinião, Fulgham. Por quê? Philadelphia Eagles está precisando de um wide receiver para confiar.
e ele se mostrou muito confiável. Ele agarrou umas bolas ali bem difíceis, e mesmo com o time inteiro indo mal, ele conseguia criar separação, ele conseguia recepções contestadas, e ele estava fazendo mais de 100 jardas, acabou entrando na endzone, que melhorou ainda mais sua pontuação e sua produção no jogo. O Chase Claypool, claro, teve 4 touchdowns, mas ele não teve tanto volume como o Fulgham. Por isso, a gente sempre comenta, Fantasy é volume. Se ele conseguir manter esse volume, ele deve terminar o ano melhor do que o Claypool. Claro, Claypool pode ainda aparecer muito bem em diversos jogos, mas os Steelers ainda tem Deontay Johnson, ainda tem o Juju e ali o James Washington. Já os Eagles está complicado. Qualquer outro recebedor, tight end, tá bem difícil mesmo. Por isso eu iria de Travis Fulgham na minha primeira opção, Chase Claypool na segunda, e depois aqui a gente tem outras três opções muito boas. Uma delas, Henry Ruggs, Las Vegas Raiders. Aqui eu vou ter que ir contra aquilo que eu penso, porque ele é um cara que não tem muito volume. Porém, é um cara que, se tu daqui a pouco precisar de um flex, numa semana de bye de algum outro jogador, alguma coisa assim, se a bola entrar para ele já vai partir ali de 7, 8 pontos. Porque cada recepção ele recebe a bola 50 jardas para frente. Isso é maluco. Outros caras que estão se destacando na posição e ainda devem estar disponíveis. Laviska Shenault, do Jacksonville Jaguars. E o outro, Preston Williams, do Miami Dolphins. Eu já estava meio atrás, um baita pé atrás com o Preston Williams, mas ele foi muito bem nesse último jogo. Eu vou voltar a dar alguns méritos para ele. Na posição de tight end, a gente tem nomes muito ruins nessa semana, diferentes das outras 2 semanas. Um deles, Darren Fells, do Houston Texans. Aqui é um caso assim, se o Jordan Akins, que não jogou por concussão, não jogar, ele vira uma opção. Se não, melhor não nem pegar o Darren Fells. Espero que você tenha outra opção no elenco já. Gerald Everett, do Los Angeles Rams, ele tem uma situação muito parecida com o Tyler Higbee. Ele é um cara que pode ser boom or bust toda semana, mas partindo da posição de tight end, isso é muito, muito normal. Eu acho que o melhor nome da semana é o próximo. Irv Smith Jr., do Minnesota Vikings. Ele é um cara que é linha também de wide receiver, então isso pode gerar ali várias oportunidades dele durante o jogo, quando o Adam Thielen, quando o Justin Jefferson estiverem bem marcados. Pode sobrar um pouquinho ali pro Irv Smith Jr., como sobrou nesse domingo. Ele foi comparando ali com o Will Disley do Seattle Seahawks, ambos fizeram a mesma pontuação. A diferença é que ele recebeu 4 bolas e o Disley apenas uma. Porém, o Disley entrou na endzone, mas ainda é a melhor opção de tight end para essa semana. E uma última opção que eu vou trazer aqui para vocês, se sua liga tem o Injured Reserve, esse cara pode estar disponível ou ele pode estar na IR de algum time, que é o Dallas Goedert. Por quê? Se tu tem disponível lá, não está usando, deixa lá, ele não vai ocupar espaço no teu time, e quando ele voltar, ele já vinha produzindo bem e eu tenho quase certeza que ele vai produzir mais do que o Zach Ertz. Ficar de olho nesse trama aí que vai ser bem interessante pro restante da temporada aí, Zach Ertz, Dallas Goedert, quando o Goedert voltar. Não se sabe ainda quando é, por isso, se você tem disponibilidade, não vai pesar no teu time. Pode ser um movimento para se fazer, pensando lá no futuro do Fantasy, lá nas rodadas finais da temporada regular ou nos playoffs. Por esse início de semana é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso review da semana, de novo com jogo a jogo. Deixa teu feedback lá no Instagram pra mim, claro, eu sempre vou pedir isso aí. Daqui a 2 semanas eu vou pedir de novo o que vocês estão achando desse podcast um pouquinho mais demorado, mas que passa em cada um dos jogos ali com um pouquinho mais de calma, falando de praticamente todos os jogadores de cada equipe ali do Fantasy, relacionado ao Fantasy sempre. Certo? Uma boa semana a todos, um abraço.